Olá, muito bom dia. Você que mais uma vez está sintonizado conosco nesta manhã. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para iniciar mais um Café Teológico. Você que está sintonizado conosco pelo aplicativo, pelo site, pelo Deezer. Você que está também pelo nosso radios.net, mais uma vez iniciando mais um programa. Manhã de sábado, não é sexta, hoje é sábado. Hoje, dia 10 de 12 de 2022, vamos ver aí se já temos pessoas online conosco. A pessoa já nos assistindo, muito bem-vinda, Nara, que sempre nos dá um retorno aí, que estamos de fato ao vivo em nossa transmissão, em nossa live. Muito obrigado, Deus abençoe você, Nara, sempre conosco nesta manhã e todas as manhãs. A gente fica muito feliz com a sua audiência. Mais uma vez, Café Teológico desta manhã, trazendo para você aí sempre estudo interativo, e você já vai pegando a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, vamos estudar junto mais um pouco a palavra de Deus. Hoje vamos pegar e estudar o capítulo 10 de Daniel. Pegue aí a Bíblia, muito importante que você assim tenha sempre em mãos. A Bíblia, Daniel, capítulos 10. E já vai preparando o seu café. Café teológico tem que ter um cafezinho junto para acompanhar. O meu já está aqui preparado. E o seu já está? Já preparou o seu? Ainda não? Já tomou? Ainda não? Então é o momento agora. Vem junto comigo tomando café nesta manhã. Também temos o Armindo Cifers. Bom dia, Armindo. Pega a sua Bíblia aí. Vanderlei, Matias, Deus abençoe grandemente também você. Pela nossa web rádio, nós temos também ouvintes em Porto Alegre, mais uma vez conosco, nesta manhã, sintonizados conosco. Aproveite e já vai compartilhando com os seus, quem está conosco em nossa live. Você que está no aplicativo, compartilhe o aplicativo também. É importante você fazer isso com seus amigos, com sua congregação, com o seu departamento, enfim. É só você ir no lado do aplicativo, ter um ícone do WhatsApp lá, você pode compartilhar com os seus e vai aparecer a mensagem: estou ouvindo Web Rádio Pense Nisso. Vale muito a pena você fazer e também assim semear a palavra de Deus a tantos que precisam desta palavra. A Ed Claudio Schwartz, bom dia. Também tem a Elda Dário Cruxar Robos, bom dia. Muito obrigado a vocês que sempre estão junto conosco nessa sintonia. Fica aí que o programa hoje está repleto de conhecimento, mais uma vez, de conteúdo para você estudar comigo. Eu sempre digo que se é um café teológico, tem que ter um cafezinho acompanhado. E esse programa tem um oferecimento também do Café 35, eu estou aqui degustando o mesmo agora, e você pode também apreciar desse café maravilhoso, adquirindo diretamente conosco lá no site pensanissteologica.com/loja, ou até mesmo no WhatsApp 53999014822. Adquire, conheça. Em nossa cidade também há vários pontos já também distribuindo o café teológico, sempre lembrando, não o café teológico, o café 35. Lembrando, esse café patrocina os nossos trabalhos aqui deste programa, desta manhã. Anderson, Dayana, Dragons estão conosco, grande abraço, meus queridos. Vamos também, lembrando, Revista Teológica Pense Nisso, você ainda não é assinante? Olha só, gente, esta aqui é a 23ª edição. Eu digo assim, não é porque a gente está trabalhando sempre em prol dessa revista, mas ela tem um conteúdo exemplar. Você pode dar testemunho disso, especialmente você que já é assinante, e compartilhe, divulgue, tira foto, marca a Pense Nisso, que a gente não somente vai ficar feliz, mas mais gente tem que conhecer essa revista. E porque ela fala da palavra de Deus, ela te ajuda a você estudar a palavra de Deus, assuntos maravilhosos. Então assine que você vai se surpreender cada vez mais também, trazendo para você aí estudos maravilhosos sobre diversos temas. E o tema de capa desta edição é astrologia e fé cristã. Existe relação? Tem muita gente que crê, é crente em Jesus e também crê em astrologia. Será que vale a pena? Será que isso tem relação? Será que pode? Essas perguntas são respondidas no artigo escrito pelo pastor Rodrigo Erskine. Um querido pastor, um abraço, caso esteja ouvindo ou assistindo, ao nosso pastor, redator desse artigo.
Já compartilhou? Ah, que bom! Então é importante que você também, se você já compartilhou, nós queremos agora pegar a Bíblia e estudar capítulo 10. Muito importante, um capítulo de novo, de uma visão de Daniel na beira do rio Tigre. Daniel tem mais uma visão. Estamos chegando ao final tem mais 2 capítulos, aliás, 11, 12, 3 ainda. 3 capítulos e assim encerramos o livro de Daniel. Ok? Pega aí sua Bíblia. Daniel 10, vamos lá? Ed Klaus Schwartz, liga assim, liga qual é... Eu não consegui entender. Ostento Biba, que é? Tenta reescrever esse texto aí, Ed. Eu acho que talvez tu quis dizer outra coisa que não dá pra gente entender aí. Tá bem? Vamos lá então. Seguindo com o programa, nós queremos agora convidar você a refletir nesta palavra de Deus. Capítulo 10 diz assim: Durante o 3º ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. Veja que Daniel, eu já disse àqueles que me acompanham sempre no nosso café teológico, Daniel, ele era podemos assim dizer, um funcionário público. Ia rei e vinha reis, este ainda permanecia junto em seu cargo. Agora ele está o quê? No 3º ano de Ciro. Isso aconteceu provavelmente 5 anos depois da visão anterior, do capítulo 9. Ele se menciona o seu nome, que é o nome, podemos dizer assim, o nome oficial, e seu pseudonômio, que tem Beltesazar. Ele recebe uma mensagem de Deus, e esta mensagem ele recebe no momento em que ele está de jejum e oração. E aí acontece muitas coisas na vida de Daniel, especialmente diante daquilo que ele viu. E vamos seguindo ao texto. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Quando Daniel se refere a luto, ele vai dizer que ficou triste, pensativo e até mesmo em jejum. Versículo 3. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. Era a forma que o povo do Antigo Testamento, até mesmo quando estavam em momentos de reflexão e oração, geralmente se abstém de alguma comida. Se não total, abstém-se de algumas comidas. Daniel, ele, aqui diz assim, comida gostosa, nem carne, ou seja, tirou-se as comidas gordurosas que os reis, até mesmo lá na Babilônia, onde estava Daniel, geralmente comia muita comida gordurosa, porque isso é mencionado logo no início, quando Daniel é tirado em meio ao seu povo e levado para a Babilônia, para que eles também se alimentassem com todas as comidas, e Daniel, ele é muito sábio, ele faz uma coisa que talvez assim espante muitas pessoas que não somente leem o texto de Daniel, ele não come as comidas que o povo de uma forma geral comia. As comidas gordurosas, a carne, por quê? Até mesmo para se proteger, para se precaver e para ter resistência e força diante de tudo aquilo que ele iria fazer. Aqui novamente você vê que o versículo 3, ele tem a referência então com o versículo 3 do capítulo 9 de Daniel. Quando assim juntos ele vai ter a explicação sobre por que ele faz isso. Você tirando algumas comidas que fazem mal ao seu organismo, provavelmente você vai ter mais disposição, mais concentração, mais foco e energia para exercer a sua missão, a sua função. Porque, como diz mesmo a medicina, era jovem ainda, muita foi baixada, tivemos um pequeno corte, acho que voltou, né? Voltou a nossa conexão com a internet. Vamos ver aqui. Isso, colocando um pouco de luminosidade. Muito bem.
Seguindo então, nós estamos em Daniel capítulos 3, versículos 4 em diante. Vamos seguindo no nosso texto. No dia 24 do primeiro mês do ano, eu estava à beira do grande rio. Que mês é este? Se você pegar este mês, o nome desse mês é chamado de o mês Abibe. Primeiro mês, lá na Babilônia, era chamado de Abibe. No dia 24 do primeiro mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usava um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas e os braços e as pernas brilhavam como bronze polido. E a voz soava como o barulho de uma grande ou de uma multidão. Quem é este? Alguns falam que é um anjo que veio até Daniel e diz algumas coisas a respeito daquilo que estava acontecendo no mundo antigo. Alguns teólogos vão dizer assim, é o próprio Jesus pré-encarnado. Quem é este? Porque tem uma ligação com o texto de Apocalipse, logo no início de Apocalipse, quando Jesus ele aparece até mesmo diante do próprio João, que estava na ilha de Patmos. Este faz o quê? Este recebe a visita de Jesus e da mesma forma como Daniel aqui recebeu, este ser era, como ele diz aqui, um ser glorioso, roupas resplandecentes, brilhava e a sua voz era como um barulho de uma grande multidão. Jesus tenha vindo até ao encontro do próprio Daniel para revelar a ele algumas coisas. Logo mais adiante vai ter a aparição de mais um anjo, e este provavelmente é o mesmo que já apareceu a Daniel, que é o próprio anjo Gabriel. Veja bem, versículo 7 em diante. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros, seus amigos, lembrando que Daniel sempre estava na companhia de 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes, então, não viram o que Daniel viu. Alguns talvez até poderiam dizer assim, mas será que Daniel, estando em jejum, ele não teve nenhuma visão ou alucinação? Mas o texto bíblico ele não nos deixa mentir que era algo sobrenatural, era algo de Deus a ele, ou seja, a presença de Jesus vindo até ele. Quem está conosco também, Loura Gorgon, dizendo bom dia, pastor Gabriel. Também Olinda Vicbolt Miller, olha só. Bom dia para você. Até me enganei com o nome ali, é Vicbolt. Muito bem. Vão compartilhando aí, meu povo, é muito importante. Veja bem, nós temos então o texto, estamos em Daniel, você que chegou agora, Daniel capítulos 10, texto profético, é um texto, como diz assim, é carne de pescoço, é um texto que tem que refletir, sentar, estudar, ler uma vez, ler 2 vezes, ler de novo e assim por diante. Por quê? Porque são profecias, elas dizem com respeito ao tempo que o profeta viveu, mas também com o tempo do fim, ou seja, profecias com respeito àquilo que há de vir ainda. Daniel, estando em jejum e oração, se absteve de algumas comidas, recebe a visita de um ser sobrenatural. Este era resplandecente, ele era algo bonito. E acontece então que tudo indica que é o próprio Jesus. Versículo 7. Como eu já li, eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Versículo 7. Eu estava ali sozinho enquanto vi uma visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Quem aparece aqui? Um anjo. E aí a gente poderia dizer, mas a visão anterior não seria o anjo, que aqui ele vai mencionar agora como um anjo? Ele menciona como um anjo, mas tem um detalhe muito interessante que a gente precisa se atenar aqui. O versículo diz assim, fiquei pálido de medo e perdi as forças, quando vi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. E ele
percebe que era um ser divino, era um ser que ele vai se colocar como alguém que vai adorá-lo. E tudo indica que era o próprio Senhor, ele reconhece que era Deus que veio falar com ele. Interessante que temos então no versículo 8, temos assim, aliás o 9, quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Versículo 10, aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. O que faz? Olha que bonito, esse anjo vem, coloca a mão provavelmente em seu ombro. Colocando a mão em seu ombro, e nós temos o seguinte, nós temos então um consolo. Quem está lá? Jesus vem até Daniel, coloca a mão sobre o seu ombro e o consola. Olha que bonito, Jesus, a presença de Jesus consola as pessoas. Deixa eu só dar uma olhada aqui, a Anderson e a Dayana estão dizendo assim, está travando o vídeo. Não sei se o problema é aqui ou aí. Eu percebo que temos um problema talvez de conexão. Vamos dar uma olhadinha. Quem está conosco, só aguarde um minutinho para que eu possa também verificar a conexão aqui. Temos um problema de conexão, sim. Deixa eu só resolver aqui para todos que estão conosco. E aí a gente já vai dar sequência. Realmente é aqui, a conexão não é aqui. Temos um probleminha, vamos dar uma olhada aqui, tirando a conexão da internet. Isso aí. Aqui tá ok, diz a Nara, muito bem. E a conexão deve ser a internet que está com algum problema aqui. Eu gostaria bem que estivesse me ouvindo pela web rádio, se está tudo ok na web. Ou seja, quem está conosco na web rádio, manda o WhatsApp para o 53999014822. Tá bem? Se está a transmissão correndo tudo bem por lá. Vamos seguindo então, nós estamos em Daniel, capítulos 10, partindo agora para o versículo 11, né? O versículo 11, o que eu estava falando? Vamos recapitulando aí para que a gente possa também meditar nesse texto. Perceba que Daniel, ele recebe a visita de um anjo. Alguns dizem que esse anjo é o próprio Jesus pré-encarnado. No entanto, pode ser, primeiramente, Jesus, que aparece e não diz nada, como temos lá no versículos 4 até 6. Depois aparece o anjo, e esse anjo provavelmente é o próprio anjo, o anjo Gabriel, que já apareceu a Daniel algumas vezes. E uma particularidade que ele faz quando Daniel tem essa visão, ele fica apavorado, ele fica com medo, cai no chão, se ajoelha, viu que era um ser sobrenatural, era Deus diante dele, assim pelo menos ele pensa, no entanto era apenas um anjo. E o que eles te fazem? Coloca a mão sobre ele e diz assim, Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Então, por que Daniel, somente Daniel tem essas visões? E o texto não menciona que nenhum outro amigo dele, porque Daniel é alguém especial para Deus. A gente precisa dizer isso. Que Daniel era especial por qual motivo? Não sabemos. Mas tem pessoas que Deus escolhe para fazer a sua missão, para cumprir com a sua vontade. Daniel era um destes. Claro que Daniel tinha uma vida exemplar, isso é importante também frisar, mas quando Deus chama, Deus capacita. E quando Deus chama e capacita é para usá-los na sua obra. Temos então, dizendo assim, Deus o ama muito e mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. E eu fiquei de pé tremendo dos pés até a cabeça, ele diz. Imagine você, se você recebesse uma visita de um anjo, e provavelmente a nossa
situação seria a mesma. Caía de joelho, tremeria, enfim. Aí ele me disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração e desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, eu vim em resposta à sua oração. Lembra a oração? Não sei quem está me acompanhando em outros momentos. O que faz Daniel? Daniel faz uma oração muito bonita no capítulo 9, a gente já compartilhou, está lá no YouTube, se você quer assistir ou até mesmo rever aquilo que já compartilhamos. Daniel faz uma oração e Deus envia o seu anjo para falar com ele, para dizer assim: respondemos à sua oração. Veja bem, e ele diz assim, versículo 13: o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. O que está acontecendo aqui? A Pérsia, depois vai falar também da Grécia, dois reinos muito poderosos no mundo antigo, e aqui eles são mencionados. E é importante dizer assim como um reino tem o seu poderio, tem o seu exército, nós precisamos lembrar que se nós estamos falando de coisas espirituais, existem também forças malignas que estão diante de reinos, ainda hoje, para trabalhar contra a vontade de Deus. Nós mencionamos que são anjos caídos, são demônios, em outras palavras, que muitas vezes se apoderam de pessoas e deixam que o país ou o reino vá mal. Isso é muito importante a gente lembrar que no mundo antigo aconteceu, hoje ainda acontece. Pessoas que não creem em Jesus, que não deixam Jesus os usar, que não alimentam a sua palavra, podem ser possuídas por anjos caídos sem mesmo perceber. É isso que está acontecendo aqui. O que faz nós estarmos imunes, se é que assim podemos dizer, a coisas ruins, a anjos caídos, a demônios? É a graça de Jesus. Quando nós nos alimentamos na palavra de Deus, com a oração também, nesta comunicação, nesse diálogo com o Senhor, nós estamos imunes às artimanhas de Satanás. Ou seja, aqui estou me referindo à possessão. Nós temos aqui a menção de que haviam lá no reino da Pérsia forças que estavam lutando contra o protetor do reino da Pérsia. E o que acontece então? Este anjo, ele vem até Daniel e diz assim: o anjo protetor do reino da Pérsia. Veja que Deus coloca anjos para proteger uma nação, para cuidar da nação. Da mesma forma como Deus coloca anjos para cuidar da nação, especialmente do povo de Deus, o diabo também coloca demônios, e muitas vezes em pessoas, para fazer coisas contra a vontade de Deus, criar leis, perseguir pessoas, perseguir os cristãos especialmente, e tantos outros. Este anjo vem até Daniel e diz assim: olha, o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Quem era este anjo? Essa menção aqui é o anjo caído. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar. Quem é Miguel? Se você não sabe, Miguel é referência ao próprio Jesus. A tradução, Miguel é aquele que é igual a Deus. Um anjo caído, lutando contra um anjo protetor do reino da Pérsia, que se sentiu fraco e pequeno. No entanto, Jesus veio para vencer. Olha só o que diz. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora, eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão
é a respeito das coisas futuras. Coisas futuras que estavam ou estarão ou ainda vão acontecer. Versículo 15. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, diz Daniel. Olhava para o chão. De repente, um ser parecido com o homem tocou nos meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo que estava à minha frente. Um ser parecido com o homem. Veja que você percebe que tem duas pessoas ali tendo um diálogo com o próprio Daniel. Quem é esse homem? Alguém parecido com o homem. Jesus tocou nos lábios de Daniel e Daniel continua falando com o próprio anjo. E temos então o seguinte texto. Versículo 17. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o Senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Por que Daniel estava assim? Veja bem como é que nós iniciamos esse texto. Daniel estava em jejum e oração. Ele se absteve de algumas comidas que talvez até mesmo ele precisava. E nesse momento ele tem essa visão. E em meio a isso tudo ele está com medo e trêmulo. Então ele menciona isso no texto quando diz assim: como é que eu, o seu criado, posso falar com o Senhor? Estou completamente sem força e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso senti as minhas forças voltarem. Quem tocou em Daniel? O próprio Jesus. Jesus é aquele que nos dá forças. Jesus é a nossa força e fortaleza. É isso que está dizendo lá. Então, versículo 19, ele disse, Deus o ama. Observe, repete aquilo que antes já foi dito lá em cima no versículo 11. Deus o ama, portanto não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você. Anime-se e tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi, fale, pois o Senhor me deu novas forças. E o versículo 20 e 21, encerrando o capítulo 10, diz assim, ele me disse, sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade. Esse livro também é mencionado em Apocalipse e em outras passagens bíblicas, que diz assim, é o livro da vida. O que contém no livro da vida? A minha e a sua história. O nosso nome está escrito no livro da vida desde quando nós somos batizados, inseridos na fé cristã. E coisas que irão acontecer está no livro da vida, o livro de Deus. Os anjos têm acesso a esse livro. E aqui ele menciona, foi para dizer o que está escrito no livro da verdade, o livro da vida. Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Então vemos de novo, Pérsia e depois vem também da Grécia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Por que ele fala anjo protetor? Protetor porque protetor no sentido político. Proteção contra até mesmo as coisas de Deus. Então não é proteção para o bem, é uma proteção visando aquilo que o poder político queria na época. Então este era um anjo protetor, um anjo caído, não era um anjo de Deus, um anjo do bem, enfim, era um demônio. Esse anjo ele vai lutar contra o anjo protetor da Grécia, primeiramente da Pérsia, depois da Grécia. Mas na minha luta contra eles, não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. O seu anjo protetor, o nosso anjo protetor, Jesus Cristo, aqui é mencionado como anjo, porque a sua manifestação pré-encarnada é mencionada como anjo, o anjo do Senhor, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. No Antigo Testamento tem várias menções com respeito a Jesus, mencionando, dizendo a ele como o anjo do Senhor, ou como aqui Miguel, o arcanjo Miguel. Veja bem, o que a gente aprende com esse texto? Primeiramente, vamos por partes. Eu sei que a internet talvez não está ajudando na conexão,
mas você, ao terminar aqui, ficando salvo essa live, você pode rever em qualquer outro momento também. E a reprise do Café Teológico é amanhã às 7 da manhã pela nossa web rádio. Você pode também nos ouvir através da nossa web rádio. Mas para encerrar, eu quero lhes lembrar do seguinte. Nós estamos em Daniel capítulo 10. Daniel, ele está em um momento de meditação, oração e jejum, muito comum para o povo do Antigo Testamento. E nesse momento, estando também não totalmente sem comida, mas ele se absteve de algumas comidas, como ele diz aqui, nenhuma comida gostosa, nenhuma comida, nem carne, nem bebia vinho. Enfim, ele está em reflexão, meditação, oração e jejum. Ele recebe a visita, primeiramente, de alguém que é magnífico. Aqui diz, corpo brilhava como pedras preciosas, rosto parecia como relâmpago. Tudo indica que é Jesus. Em seguida, recebe a visita de um anjo. E este anjo, sendo aquele que está junto de Deus. Anjo Gabriel, também mencionado pela primeira vez lá no capítulo anterior a estes. O que esses fazem? Eles revelam algumas visões que Daniel tem. Alguns fazem uma ligação com respeito ao texto de Apocalipse, capítulos 17, onde também nós temos a menção de que houve uma peleja no céu. E que peleja é esta? Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, eu preciso mencionar a você que Lúcifer, o anjo que Deus criou, que comandava todos os anjos, este estava com Deus. E ele era um anjo portador de luz, poderoso, magnífico. Ele se rebelou contra Deus. Quis ser igual a Deus. Quem diz isso é o texto bíblico em Apocalipse. E quando ele quis ser igual a Deus, houve uma revolta, uma peleja no céu. E de novo é mencionado lá em Apocalipse Miguel. Jesus precisou lutar contra o próprio Miguel, contra o próprio Lúcifer. E então houve uma expulsão no céu. Esse texto faz uma menção a esta peleja também. Uma peleja que houve lá atrás. E esta visão que Daniel tem aqui, ela nos dá a entender que, assim como há lutas espirituais no reino espiritual, até mesmo mencionado pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, onde Paulo diz assim, nós não estamos lutando contra seres humanos e nem devemos ficar brigando entre si, mas nós estamos lutando contra forças espirituais nas regiões celestes. Significa que existem anjos caídos, assim como Lúcifer se rebelou contra Deus nos céus e levou consigo uma terça parte dos anjos, e estão por este mundo fazendo todas as coisas contra a vontade de Deus, induzindo pessoas, governos, sistemas contra a vontade de Deus, assim também existia e existe ainda hoje anjos caídos que estão infiltrando em meio a governos para fazer com que esses governos implantem coisas contrárias à vontade de Deus. Este anjo que aparece a Daniel aqui, ele diz assim, eu vou lutar contra o anjo protetor da Pérsia, depois contra o anjo protetor da Grécia. Esse anjo protetor é protetor no sentido maléfico, que vai proteger e quer lutar contra as coisas de Deus. Mais uma visão política aqui. No entanto, sempre vale lembrar, assim como existem anjos caídos que lutam contra a vontade de Deus, existem os anjos bons, os anjos de Deus, que vão proteger a nação, o povo, e de uma forma muito especial. E com isso eu quero encerrar. Não se esqueça, nós sim temos anjos que nos guardam, tem anjos que protegem a nação, protegem o povo de Deus, mas mesmo que estes anjos sejam fracos e falhos,
que talvez percam a batalha, como aqui você viu no final do versículo 21, lembre-se, Jesus Cristo, ele luta e vence. Diz assim, mas, lá no versículo 21, na minha luta, a não ser Miguel, o anjo protetor. Eu preciso mencionar você, mais uma vez. Houve um pequeno corte aí de novo da nossa transmissão. E para encerrar eu digo assim, eu preciso reforçar você. Você pode acreditar em anjos? Sim, existem anjos. Tanto anjos bons como anjos maus. Os anjos que protegem o povo de Deus e os anjos caídos que protegem os filhos de Satanás. É isso que aqui está sendo dito. Eles lutam dia a dia entre si. Há uma batalha espiritual acontecendo. Mas nós temos o anjo todo-poderoso, que é Miguel. Miguel é Jesus, aquele que é igual a Deus. E toda vez que Jesus entra em uma batalha, ele ganha. Porque ele é aquele que morreu, mas vive por todo sempre. E ele diz, eu vivo e vós também vivereis. E Jesus diz, eu venci o mundo por vocês. Quando nós temos Jesus ao nosso lado, nós podemos nos alegrar, nós podemos nos confortar. Jesus, ele venceu. E quem se agarra e se apega a Jesus, ele pode saber, sim, Jesus envia anjos para nos proteger, mas quando esses anjos estão fracos e poderão até perder, vem Jesus, se coloca ao nosso lado, à nossa frente, e diz assim, eu vou lutar por você. Eu venci e você também vai ser um vencedor. Por isso, quão bom é saber que nós temos Jesus, aquele que luta por nós e em nós. E diz, como disse também a Daniel, Deus o ama e Deus te ama. E Ele quer dizer a você, se hoje você está sentindo também fraco, com medo, e até diante das inúmeras situações que a vida nos apresenta, lembre-se o que diz este anjo, o anjo do Senhor, a Daniel. Deus o ama, não fique com medo, que a paz de Deus esteja com você. Anime-se e tenha coragem. Coragem para as lutas diárias, coragem para vencer as artimanhas do inimigo e também anime-se, porque Jesus é contigo. Guarde isso no seu coração, hoje e sempre. Amém. Encerrando mais um café teológico desta manhã, temos aqui profecia de Daniel, capítulos 10. Este é o texto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Você manda o WhatsApp quem está nos ouvindo. Nós temos aí mais um texto apresentado a você. E semana que vem seguimos com o capítulo 11. É lamentável que quem está nos assistindo talvez ficou com alguns cortes na transmissão, mas isso faz parte. Quando a gente depende de uma tecnologia, lembrando sempre, é técnica. É uma técnica que pode ser falha, e ela falha também, como a gente pode perceber. Se você gostou, compartilhe. Se você entendeu, se você quer que outras pessoas também conheçam isso, compartilhe com os seus. É muito importante. Eu fico por aqui com o meu Café 35. Quer conhecer, quer apreciar um bom café? Eu assino embaixo e recomendo. Café 35 é o melhor. Pode adquirir no WhatsApp ou na loja da Pense Nisso. pensenisso.teologica.com/loja, lá onde você assina a nossa revista, que você pode fazer também. Não deixe de assinar. É importante que você assim o faça para o seu crescimento espiritual. Precisamos também investir tempo e também condições nisso. Grande abraço a todos. A Olinda diz também amém. Deus abençoe. Tudo de bom a todos aí. Um feliz final de semana. Vem aí agora o programa. Oro por você às 10 da manhã. 11 horas tem o pastor. Tem novamente o pastor Welton Zarnot trazendo o culto doméstico. Permaneça com a nossa programação musical, com muitas mensagens, estudos no dia de hoje e amanhã também.
Amanhã um programa que temos aí também às 10, programa às 10h03, a Hora Luterana, vai falar sobre mordomia cristã, mordomia da oferta. Continue estudando também. À noite nós temos o programa com o pastor Arthur Tcharzuk às 19 horas. Ouça e cresça comigo em conhecimento da palavra de Deus. Grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor.